história de hoje. Minha última chamada como despachante da polícia me marcou para sempre. Trabalhei como despachante da polícia por 9 anos da minha vida. É uma carreira que exige um nível de fortaleza mental que eu não acho que muitos possuam. Eu costumava odiar dizer coisas como essa, sempre achei que soava pretensioso, mas a verdade é que leva um tipo especial de pessoa para estar disposta a ouvir voluntariamente algumas das coisas que temos que ouvir todos os dias. Não me interprete mal, o trabalho nem sempre era sombrio, e até tinha seus momentos decentes. Tenho histórias engraçadas o suficiente de chamadas para 911 de bêbados para durar várias vidas, embora a realidade do trabalho geralmente fosse muito mais sombria. Eu entendia isso, no entanto, e sentia que estava mais do que equipado para lidar com qualquer coisa que o trabalho pudesse me jogar. Estava certo, por um tempo. Por anos, respondi a todas as chamadas, sempre capaz de manter a cabeça erguida apesar de enfrentar algumas situações horríveis, minha confiança na minha capacidade de lidar com o trabalho inabalável. Até a última chamada que eu atendi como despachante da polícia. Olhei para o horário exibido no canto da tela do meu computador. 11h43, bocejei, inclinando-me para trás na cadeira com os braços estendidos, enquanto esticava as costas. Eu estava na mesa desde as 3 da tarde, respondendo chamadas e despachando policiais conforme necessário, o que não era muito frequente nesta cidade. Eu morava em uma pequena cidade portuária em Washington, a cerca de 1 hora de Seattle, e embora não estivéssemos sem nossa parcela de crimes, nossos telefones nunca tocavam sem parar, o que significava muito tempo livre para mim. Eu sempre fiquei bem com isso. Por mais angustiantes que muitas das chamadas pudessem ser, os momentos de respiro sempre eram mais do que bem-vindos. Uma notificação na minha tela chamou minha atenção, e em um instante, eu havia voltado para minha cadeira, com o fone de ouvido. 911, qual é a sua emergência? Falei no meu fone de ouvido tão automaticamente quanto qualquer linha repetida centenas ou milhares de vezes pode ser falada. Por um momento, a linha ficou em silêncio absoluto antes de eu ouvir uma resposta. Preciso de policiais. Acho que tem alguém na minha casa? Uma criança sussurrou do outro lado da linha. Senti um pequeno nó começando a se formar no meu estômago. Me mexi na cadeira. Você sabe seu endereço? Perguntei, adotando um tom firme, mas mais leve em resposta à idade do chamador. Ouvi um barulho de arrastar os pés e respiração pesada do outro lado, seguido por um fraco "espere". O chamador voltou e sussurrou seu endereço. Ela era uma menina, pelo som da sua voz, e parecia assustada. Bom trabalho, e seu número de telefone? O processo se repetiu, e eu rapidamente transmiti suas informações para os policiais despachantes. Seu endereço ficava na beira da cidade, um pouco fora do caminho, e eu entendia que poderia demorar um pouco para a ajuda chegar. Engoli um suspiro, não querendo vocalizar minha preocupação enquanto recebia um tempo estimado de chegada. Tem algum adulto com você na casa? Continuei. Não. A menina respondeu sem fôlego, e eu podia ouvir a ansiedade aumentando em sua voz enquanto ela falava. Minha mãe trabalha até tarde, e minha irmã e... Houve uma pausa, seguida por um soluço audível. Ela está acampando com as amigas e... Em algum lugar do lado dela da linha, houve um estrondo. Então um grito. Meu coração caiu. Você ainda está aí? Você está bem? Havia um som de batidas repetitivas seguido pelo estrondo de uma porta. Estou aqui. A menina falou sem fôlego ao telefone. Você está bem? Repeti a pergunta. Sim. Foi tudo que ela respondeu, quase um sussurro. Seu tom me preocupou. Ela parecia mais do que assustada. Triste? Não, perturbada era a palavra certa para isso. Então ela começou a chorar. Não tão silenciosamente quanto você esperaria dada a situação, mas um soluço profundo e impotente que fez meu coração afundar. Quando ela falou, parou completamente. Por favor, me ajude. Seus soluços se transformaram em um choro histérico e eu podia ouvir batidas repetitivas altas do lado dela. Passos e eles claramente não eram dela. Eles eram pesados, pesados demais para uma menina. Sem aviso,
Um grito agudo, como o som de feedback de microfone, ecoou pelos meus fones de ouvido. O ataque repentino aos meus ouvidos me fez pular, e meu coração começou a correr como um coelho. Lutei contra o instinto de tirar o fone de ouvido e, em vez disso, fechei os olhos enquanto o barulho desaparecia tão repentinamente quanto havia começado. Eu vi. Ela gaguejou entre soluços. Oh, por favor, eu não sei o que é. A natureza frenética de seu pedido aumentou, e uma estranheza começou a se instalar no ar que eu não conseguia identificar. Um rápido olhar ao redor do quarto confirmou que a maioria das mesas ao meu redor estavam vazias, e eu estava na ligação sozinho. O pensamento me fez sentir muito isolado, e uma crescente inquietude continuou a tomar conta de mim que eu não conseguia identificar. Algo na ligação simplesmente parecia errado. A polícia está a caminho, comecei. Tentei infundir a declaração com meu nível usual de assertividade e confiança, mas fiquei preocupado que a inquietude pudesse ser audível na minha voz. Você pode me dizer seu nome? Perguntei. Amber. Tudo bem, Amber. Você está ou pode ir para um lugar seguro? Um quarto com uma porta que você pode trancar. Estou no meu quarto. Ela disse entre soluços, e era óbvio que ela havia chorado profusamente. Eu tranquei a porta. Bom, vou ficar com você na linha. Tem algum lugar para você se esconder? O som de passos aumentou ao fundo, enquanto sua voz baixou para um sussurro. Acho que debaixo da cama. Ok, tem. Pausei, pensando nas minhas palavras antes de continuar, alguma coisa que você pode usar para se proteger. Houve silêncio do lado dela por um momento, seguido por um silencioso sim, enquanto ela largou o telefone. Eu presumi para pegar uma arma. O barulho de dentro da casa havia se aproximado do telefone, e o som estridente do toque havia retornado. Eu tinha quase certeza de que devia haver algo errado com meu fone de ouvido ou com o telefone da Amber, e o som aumentou para um nível quase insuportável, igualado apenas por pancadas ensurdecedoras de algum lugar no telefone. Parecia muito perto. Eu podia sentir os pelos começando a se arrepiar na nuca, e a sensação sinistra de pânico começou a dar lugar a um medo inexplicável. A vontade de olhar por cima do meu ombro ficou mais difícil de combater, enquanto o som persistente de batidas ficou mais alto. Mais perto. Tudo parecia muito claro, eu acho. Não havia estática, nenhum dos ruídos brancos típicos de uma chamada telefônica, nada. Apenas o som de passos se aproximando. Mais perto. Cedi ao meu instinto, girando na cadeira, quase perdendo meu fone de ouvido. Ninguém. Não tive tempo para acalmar meus nervos, pois Amber voltou para a linha. Você está aí? Ela sussurrou, me tirando da minha névoa e me trazendo de volta ao momento. Sim, respondi. Lutei para me livrar dos meus medos. Algo estava muito errado com essa situação. Apesar das minhas preocupações, voltei minha atenção para Amber. Eu não tenho nenhuma arma, mas eu tenho algo. A menina murmurou. Houve uma pausa. Ok, o que você tem? Perguntei, percebendo que meu pedido era necessário. E um coelho. Um coelho rosa. Ela disse, e mesmo pelo telefone, eu podia ouvir um pouco de constrangimento. Meu pai me deu ela quando eu era pequena. Ele disse que ela me manteria segura. Eu não sabia o que dizer por um momento, mas não queria perder o ritmo. Ele estava certo, disse, o mais encorajadoramente que pude. Todo mundo sabe que coelhos rosas são uma ótima proteção. Você pode voltar para debaixo. Fui interrompido. Amber, eu sinto sua falta. Eu podia ouvir um homem chamando de dentro da casa. Então o invasor a conhecia? Franzi a testa. Amber, você reconhece essa voz? Perguntei, esperando que ela pudesse identificar o invasor. Houve silêncio por um momento, antes de sua resposta. Parece o meu pai. Por que parece o meu pai? Pisquei. O que você quer dizer? Essa é a voz do meu papai. Por que tem a voz do meu papai? Eu não sabia como responder a isso. Diabos, eu não sabia o que pensar sobre isso. Tinha a voz dele? Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, fomos interrompidos por um som.
A coisa que ouvimos me levou anos para tentar entender. Cheguei a acreditar que era isso, as coisas riem. Na época, no entanto, não podíamos saber. Era o som de metal esmagando em um acidente de carro enquanto encontrava carne, um grito úmido e ressonante que me abalou até o fundo. Queria vomitar, e minha visão começou a ficar turva. Só posso imaginar como foi para Amber ouvir tudo isso pessoalmente. Amber, ofeguei, meus sentidos voltando para mim de uma vez. Ela mal teve tempo de responder, antes de ouvirmos uma voz, ou vozes, chamando por ela de algum lugar próximo. Eles falaram como um só, todos com a mesma natureza estranha e desumana, pingando malícia. Meu sangue congelou. Amber começou a chorar, e seu choro eventualmente se transformaram em súplicas, enquanto ela implorava por ajuda, sua vida, sua mãe, e minha intervenção. 5 minutos a mais. Só 5 minutos a mais. Murmurei, mentalmente amaldiçoando o cronômetro que exibia o tempo estimado de chegada dos policiais despachantes. Orei para que fosse rápido o suficiente. Está lá fora, no quarto. Ela sussurrou, sua voz era de pânico total, antes de começar a soluçar baixinho. Jurei silenciosamente para mim mesmo. Amber, preciso que você se esconda agora, se possível. A polícia está a 3 minutos de distância. Fique o mais quieta possível. Não houve resposta, mas eu presumi pelos sons de arrastar os pés que eu podia ouvir que ela havia voltado para debaixo da cama. Por alguns momentos houve silêncio, então Amber falou, e meu coração afundou. Vou morrer. Você não vai morrer, Amber, comecei, a preocupação agora audível na minha voz, prometo. Está alcançando por baixo da porta. Oh meu Deus. Ela murmurou. Houve um estrondo, mais alto do que antes, e Amber começou a gritar. Os ruídos continuaram, e começou a me dar conta do que eu estava ouvindo. Estava arrombando a porta do quarto. Os gritos de Amber haviam se transformado em balbucios horrorizados e súplicas por sua vida para o que quer que estivesse do outro lado da porta. Seus gritos logo foram abafados pelo mesmo barulho de antes. O que você é? Por favor, o que você é? O que você é? Ele zombou, em uma voz que era uma paródia doentia da de Amber. O pânico me dominou enquanto olhava de volta para o canto do monitor exibindo o tempo de chegada das unidades despachadas. 1h36, por favor, Deus, que seja rápido o suficiente. Amber, você está aí, chamei, Amber. Tão repentinamente quanto havia começado, tudo ficou silencioso. Em algum lugar na distância, ouvi sirenes. Eu ouço, Amber. Os policiais estão a 1 minuto de distância. Silêncio. Meu coração começou a afundar. Amber, você está aí. Eu podia ouvir algo se movendo. Respirando. Eu acho que foi embora. Amber disse. Uma onda de alívio percorreu meu corpo, e eu soltei um suspiro e me recostei na cadeira. 0h27, o tempo de despacho lia, e as sirenes ao fundo ficaram mais altas. Você se saiu muito bem, Amber. A polícia está quase chegando. Você se saiu muito bem. Eu não conseguia pensar em mais nada para dizer. Nunca tive uma ligação como essa, e algo sobre tudo isso parecia tão estranho. Algo que Amber havia dito começou a ecoar na minha mente. O que você é? Amber, comecei, o que você viu? Fui recebido com silêncio. Amber. Amber começou a rir. Amber, disse, minha voz suplicando. Uma onda de compreensão caiu sobre mim. O riso ficou mais estridente e menos humano a cada segundo. Em algum lugar ao fundo, havia um som de batidas. Eles finalmente chegaram, tarde demais. Perguntei a única coisa que me ocorreu no momento. Por quê? O riso parou abruptamente, enquanto a coisa no telefone falava. Foi? Divertido? A casa estava vazia quando os policiais chegaram.
Nenhum sinal de arrombamento em nenhum lugar, exceto a porta do quarto de Amber, cuja parte inferior havia sido arrancada por algo que deixava um espaço largo para rastejar por baixo. E Amber, ou o que restou dela, decorava o quarto. O que quer que estivesse lá não deixou nada para trás para identificá-lo, apenas carnificina. O caso nunca foi oficialmente encerrado, e todos tinham suas teorias sobre o que havia acontecido naquele dia, variando de assassinos em série a um ataque de urso, e tudo mais. A ligação nunca foi divulgada, não foi minha decisão, mas não é algo de que eu necessariamente reclamasse também. Nunca quero ouvir aquela gravação novamente. Dei meu aviso prévio de 2 semanas naquela mesma noite, embora nunca tenha voltado a trabalhar depois daquele dia. Eu estava contente em tentar esquecer aquela ligação. Por mais insensível que possa parecer, eu estava contente em tentar esquecer Amber, esquecer o que quer que eu tivesse falado naquele telefone, mas não acho que tenha terminado comigo. Ontem à noite eu sonhei, ou pensei que estava sonhando com os sons de passos correndo pela minha casa, enquanto algo gritava e ria e zombava de mim bem na porta do meu quarto. Fiquei na cama até o amanhecer, apesar dos sons terem parado, paralisado por uma mistura de medo e confusão, até que finalmente me convenci a sair da cama. Cruzei o quarto, amaldiçoando cada rangido que o chão fazia sob meu peso. Abaixei-me no chão, prendendo a respiração enquanto olhava por baixo da porta do meu quarto. Havia algo lá, mas não estava se movendo. Juntei a pouca bravura que me restava e me levantei, meus olhos fechados com força e uma oração nos lábios. Abri a porta do meu quarto um pouco e coloquei a cabeça para fora o suficiente para ver o que estava lá fora. Engoli um grito, e lágrimas inundaram meus olhos enquanto me abaixei para pegar o objeto. Colocado bem na porta do meu quarto estava um coelhinho rosa, coberto de manchas escuras. De algum lugar dentro da escuridão logo além da porta do quarto, o riso de Amber ecoou. Veredito: um tour de força de terror psicológico e sobrenatural que começa como um incidente padrão de invasão domiciliar e termina em um pesadelo existencial. Esta história não é sobre um assassino, é sobre algo que se alimenta de terror e imitação, e que deixa marcas tanto físicas quanto mentais. Vamos desmontar essa ligação assombrada. Pontos de terror primordiais. 1. A construção do realismo. O protagonista é um despachante experiente e resiliente. Sua confiança inicial, sentia que estava mais do que equipado, torna sua queda ainda mais impactante. Os detalhes burocráticos, tempo estimado de chegada, protocolos, ancoram o sobrenatural no mundano, tornando-o mais assustador. 2. A voz de Amber, inocência e desespero. Amber soa genuinamente como uma criança, assustada, mas tentando seguir instruções. O coelho rosa é um detalhe brilhante. É um símbolo de inocência e proteção infantil que se torna parte do horror depois. 3. O invasor. Imitação como arma. A coisa imita vozes familiares, o pai, depois a própria Amber. Isso ataca um medo profundo, não poder confiar no que se ouve. A pergunta "o que você é a chave. A coisa não é um humano, nem um animal, é algo que se define pela performance do terror. 4. Os sons, uma camada de horror auditivo. O grito agudo, como feedback de microfone, algo interferindo com a tecnologia. O som da coisa rindo. Metal esmagando em um acidente de carro enquanto encontrava carne. Essa descrição é visceral e inumana. A coisa zomba da linguagem humana, repetindo "o que você é", numa paródia da voz de Amber. 5. O clímax, a imitação perfeita, e a armadilha. Amber diz "acho que foi embora". O alívio do protagonista é breve e cruel. Então Amber começa a rir. A revelação de que a coisa estava imitando Amber o tempo todo, ou que a substituiu durante a ligação, é devastadora. 6. O desfecho, a cena do crime vazia e o coelho rosa. A casa vazia, com apenas a carnificina e a porta arrancada por baixo, detalhe importante, algo que rasteja. O caso nunca resolvido, as autoridades racionalizam o inexplicável. O coelho rosa manchado na porta do quarto do protagonista é o golpe final. A coisa sabe quem ele é,
Sabe onde ele mora e deixou um troféu. 7. O final. O horror se personaliza. O protagonista ouve o riso de Amber na escuridão da sua própria casa. A coisa não apenas matou Amber, fez dela parte do jogo. Camadas de significado. O terror como diversão, a resposta da coisa à pergunta por quê? Foi divertido. Sugere que o horror é um jogo para ela. O terror humano é a recompensa. A invasão do espaço seguro. O quarto trancado, de Amber, depois do protagonista, não é mais seguro. A coisa atravessa barreiras físicas e psicológicas. A impossibilidade de proteção. O protagonista, cujo trabalho é enviar proteção, é impotente. O pai de Amber, que deu o coelho para protegê-la, falhou. A mensagem é sombria, algumas coisas estão além da proteção. Questões que ficam. 1. O que é a coisa? Um demônio que se alimenta de terror? Uma entidade interdimensional que aprende imitando? Um predador psíquico que assume a voz de entes queridos para causar mais pânico? 2. Quando a coisa te substituiu Amber? Durante a ligação? Quando ela foi debaixo da cama? Ou Amber sempre foi a coisa, desde o início da ligação? 3. Por que o coelho rosa? É um troféu? Uma marca? Uma lembrança? A coisa está dizendo que eu peguei sua inocência, e agora venho atrás da sua? 4. O protagonista está seguro? A coisa o marcou. Ela sabe onde ele mora. Isso é só o começo de um novo jogo? Elementos técnicos brilhantes. Narração em primeira pessoa, com flashback. O protagonista já está traumatizado, o que dá um tom de urgência e desespero desde o início. Diálogo por telefone. A limitação, só voz, sem imagem, aumenta a tensão. A imaginação do ouvinte preenche as lacunas. Contraste entre protocolo e caos. O protagonista tenta seguir o roteiro de despacho, mas a situação rapidamente foge de qualquer protocolo. Por que essa história funciona tão bem? Ela explora 3 medos profundos. 1. Medo de invasão doméstica, o estranho dentro de casa. 2. Medo de que entes queridos não sejam quem parecem, imitação de voz. 3. Medo de que o trabalho que você faz para proteger os outros seja inútil contra certas ameaças. Além disso, o final não resolve. O horror continua, agora direcionado ao protagonista. Não há fuga, só espera pelo próximo ato. Nota final. Esta é uma obra-prima do horror sobrenatural contemporâneo. É uma história sobre a impotência diante do incompreensível, sobre o trauma que não desaparece e sobre monstros que não querem apenas matar, querem brincar com seu medo.